Eu vou te mostrar o quão poderosos são os candles de sombra e como é que deve ser feita a leitura correta desses candles para a gente conseguir bons resultados e fazer boas operações. Se tu é uma pessoa que gosta de um conteúdo um pouco mais avançado, um pouco mais detalhado, tu tá no vídeo certo. E eu te convido para assistir do início até o fim sem perder nenhum detalhe. E se esse vídeo te agregar alguma coisa de conhecimento, deixa o teu like e se inscreve no canal. Vamos pro vídeo. Provavelmente tu possa estar se perguntando, meu Deus, será que eu vou ter que decorar todos esses candles aí? O que esses candles estão fazendo? O que eles vão mostrar? Ler candles é muito mais simples do que parece. E nessa aula vocês vão entender da forma mais clara e objetiva possível o como isso realmente é muito simples. Existem dentro do mercado milhares e milhares de candles com nomes diferentes, nomenclaturas e objetivos diferentes, mas quase todos eles falam a mesma mensagem. Ou eles estão com maior força compradora ou eles estão com maior força vendedora. É a única coisa que a gente precisa entender sobre esses candles. Então, como a gente vai ler esses candles de uma forma simples? Candles, as sombras dos candles, elas representam também forças dentro do mercado. Muitas pessoas, quando olham esses candles aqui em cima, que são denominados os candles dojis, elas não dão muita importância porque elas não entendem como ler esses candles. Elas acham que esses candles não representam força, não representam nada dentro do mercado. Nesse vídeo eu vou desmistificar tudo para vocês e vocês vão entender que realmente isso aqui é importante. Então, fazendo a primeira analogia aqui desse candle, ele é o mesmo que esse candle aqui embaixo. O que ele nos diz? Ele não é apenas um candle doji, ele é um candle de força compradora, porque ele sai aqui de baixo e preenche toda essa parte com sombra, que na verdade se torna um candle de força, assim consecutivamente pelos próximos candles. E no desenho aqui de baixo, o que está sendo representado é a quantidade de força expressada diante desses candles, tanto compradora quanto vendedora. Aqui a gente pode perceber que sombras na parte inferior do candle, como está representado nesse lado esquerdo do desenho, representam maior força compradora, ou seja, quanto maior a sombra for, mais força esse candle tem. Exatamente como está aqui, ó. Cada vez que os candles vão diminuindo, eles vão perdendo a força. Exatamente como do lado direito. Toda vez que eu tenho aqui uma sombra superior muito grande, está me representando que esse candle ele tem uma super força vendedora. A força compradora nesse caso está fraca. Quanto mais ele vai subindo, menos força vendedora tem esses candles. E automaticamente eles se tornam, ao invés de ser um candle vendedor, ele se torna um candle comprador. Esse candle vermelho, ele é a mesma coisa que esse candle aqui. Vamos fazer um joguinho de ligar os pontos. Esse candle é praticamente a mesma coisa que esse candle tá falando, beleza? Esse candle aqui, ele é exatamente esse candle aqui. E assim consecutivamente, esse candle é esse candle aqui, esse outro candle aqui, é esse candle aqui, ligando os pontos. Eu vou fazer mais fácil, vou deixar mais fácil isso para vocês de outra forma, tá? Se a gente tem uma pressão vendedora nesse ponto, a gente também tem uma pressão vendedora nesse ponto. Então, praticamente esses candles são iguais. Da mesma forma, esse candle aqui, ele tem uma pressão por mais, não importa a cor do candle, e sim o que o pavio está contando. São candles de força. Os pavis representam a força do movimento, a força do candle, para onde ele está sendo impulsionado. Então, nesse exato exemplo aqui, vocês não precisam decorar os nomes de nenhum desses candles, se é o doji, se é morobozu, se é que for, vocês não precisam decorar, vocês precisam entender a força do movimento, a força do candle, para onde esse candle está direcionando a maior força. É isso que a gente precisa entender sobre os candles com sombra. E existem dois fatores de extrema importância que vão fazer com que esses candles de sombra sejam relevantes ou irrelevantes dentro do contexto gráfico. Lembrando vocês que aqui nós estamos fazendo o estudo dos candles isolados, porém esses candles eles vão estar dentro de um gráfico, dentro de um contexto, e esses dois fatores aqui, como o tamanho e a posição, vão ser o que vai dar relevância nesses candles na hora da gente estar analisando o gráfico e operando o gráfico. Esse candle que está representado nesse desenho é exatamente esse candle aqui. Porque aqui eles estão num tamanho uniforme. Por que o tamanho dos candles importa tanto? Agora vocês vão entender isso. Vocês entenderam que o desenho desse candle é o mesmo desenho desse candle. Só que quando eu passo para frente, olha aqui o que vai acontecer. Eu tenho esse outro candle.
ele é o mesmo que esse candle aqui. Tem o desenho exatamente desse candle. Bom, mas dentro desse contexto, a gente sabe se esse candle aqui, ele tem mais força do que esse aqui. Temos tudo isso aqui de força, temos apenas isso aqui de força. Então, a força compradora desse candle, ela é maior do que esse candle aqui, pelo desenho representado. Porém, nesse nosso exemplo aqui embaixo, a força compradora que eu tenho pelo tamanho do candle aqui é muito menor do que a força compradora que eu tenho no candle aqui, ó. Então, esse detalhe faz toda a diferença na hora que tu estiver operando, na hora que tu estiver analisando o gráfico. Porque não adianta a gente olhar um candle isolado pelo desenho que ele é formado, e sim a quantidade de força que ele está mostrando pra gente. E isso vai vir representado através do tamanho dos candles em relação aos anteriores e também junto com o volume, que é outra técnica que eu tenho. Então, seguindo aqui, a gente tem mais um candle, novamente agora sendo esse candle aqui. Dessa forma, a gente tem esse candle como sendo o maior candle de força compradora, porque temos o maior pavio na parte inferior do candle, sendo maior que esse e sendo maior do que esse. Então, o tamanho dos candles, eles importam muito sim na hora que a gente vê, porque nem todos os candles lá no gráfico vai ter desenhadinho perfeitamente como está representado aqui no exemplo. Outra coisa é a posição aonde esses candles vão aparecer. Esses candles, eles não podem aparecer soltos no gráfico sem contexto nenhum. A gente precisa encontrar um contexto para esses candles aparecerem. E esses candles de sombra, eles aparecem geralmente em zonas de suporte, zonas de resistência e zonas de médias móveis. Agora deixa eu te fazer só um pedido. Se essa aula tá fazendo sentido para ti, se tu tá entendendo essa aula, eu quero que tu clique no botão do like, e se tu não é inscrito no canal, se inscreve, cara, porque olha o conteúdo que eu tô te entregando aqui, totalmente de graça, um conteúdo muito poderoso que eu tenho certeza que se tu aplicar e estudar vai te ajudar muito. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter exemplos onde eu vou estar começando a mostrar para vocês como é interessante e importante a gente saber ler esses candles de forma correta. Aqui a gente tem um candle onde a gente identifica um suporte aqui atrás. A gente já tem esse suporte identificado aqui, porque quando o preço chegou nessas regiões, o preço se afastou, formou-se um suporte. Logo após isso, ele está chegando novamente nesse suporte. Só que olha o interessante, o que acontece nessa região. Olha a sombra desse candle. Se vocês estão ligados, a gente já entendeu nesse vídeo que quanto maior for a sombra do candle, mais força ele representa. Então, se essa sombra ela tá embaixo, a gente tem uma pura força compradora dentro dessa região. Então isso já é uma primeira informação importantíssima pra gente. Lembrando que eu falei para vocês que esses candles eles costumam aparecer em zonas de interesse do mercado. Suportes, resistências, médias móveis são onde esses candles aparecem para dar contexto na nossa análise para a gente entrar. Porque, por exemplo, a gente vê que nesse exemplo aqui que tem vários candles de sombra, por exemplo. A gente vê candles de sombra aqui, candles de sombra aqui, candles de sombra aqui. Só que dentro do contexto, pelo tamanho dos candles, desses candles, eles não representam força, eles não representam algo forte, por mais que, por exemplo, aqui tenhamos tido uma reversão, um movimento para baixo, mas aí a gente tem outros fatores para ser analisado também. E já nesse exemplo aqui abaixo, quando ele chega, ele realmente mostra e imprime muita força pra gente. E isso aqui agora se tornou a zona de compra dos interessados em comprar. Então os compradores, eles colocaram um interesse muito grande nessa região. Então tudo isso aqui é uma região de compra muito forte. E o que provavelmente acontece? Quando eu vejo que dentro de um suporte eu tenho a maior força compradora do movimento, possivelmente vai começar a subir o preço. E aí volta a cair dentro de novo. Aí o que muita gente pode estar pensando? Olha lá, viu, Gabriel? Isso aí não funciona, é só a tendência, tá de queda, fez uma correção, voltou a cair, agora fez o pullback, rompeu o nível de suporte, agora isso aqui virou uma resistência. Tu é burro, tu não estudou direito, esse preço vai despencar. Cuidado, pessoal, cuidado com o que vocês estão estudando, porque a gente está falando aqui sobre força e interesse de mercado. Tem que saber ler o contexto. O mercado já fez a sua tendência de queda, porém nesse ponto ele demonstrou muita força compradora aqui embaixo. E os compradores estão buscando preços baratos. Aqui, como eu falei para vocês, é a zona de compra deles. Então é normal que eles deixem o preço cair porque eles querem comprar novamente barato. E olha a surpresa. Pá!
dentro dessa zona de compra, aí sim vem novamente um candle muito expressivo de força compradora, o preço sobe novamente lá para cima. Então esse candle aqui foi o que deu o pontapé inicial para a gente ler, a gente entender de uma forma que, opa, aqui aconteceu alguma coisa, os compradores tiveram muito interesse. Então candle de sombra, ele é importante porque ele vai passar essa mensagem pra gente, ele pode dar um primeiro aviso. Então olha o movimento que a gente tem aqui dentro, a gente tem o primeiro aviso dele saindo daqui, chega até aqui, cai novamente para essa zona de compra e forma-se um candle gigantesco de força compradora, empurrando o preço lá para cima. Aí as técnicas de utilizar, de entrar nas operações, isso daí é de cada um. Eu tenho dentro do meu treinamento, eu explico como fazer as operações, não é o caso dessa aula aqui. Essa aula eu só estou explicando para vocês o conceito e como a gente utiliza a análise desses candles de sombra, tá? E essa aula aqui provavelmente, eu não sei se vai ficar por muito tempo aqui no YouTube, porque ela é uma aula muito poderosa e provavelmente eu vou deixá-la só dentro do meu treinamento depois, com todo esse material aqui liberado para quem tiver acesso ao treinamento, também vai ter acesso a esse PowerPoint aqui com essas explicações. Então vocês entenderam o poder que tem um candle de sombra com o tamanho correto e na posição correta. Não é qualquer candle, não é qualquer tamanho e não é em qualquer posição que a gente deve olhar esses candles, beleza? Vamos dando sequência aqui. Aqui a gente tem outro exemplo agora com uma média de 200 períodos, onde a gente tem aqui uma zona de resistência nessa região. A gente tem uma zona de resistência aqui, correto? Onde o preço lá está chegando, ó, o preço está chegando naquela zona. Outra informação que esses candles de sombra mostram pra gente é a parada de preço em zonas de interesse. Primeiro candle, ele parou. O segundo candle, ele testou. Terceiro candle, teste naquela região. Quarto candle e faz aquele movimento lá. Aí muita gente, olha o que muita gente pode começar a se equivocar aqui nesses conceitos. Ah, Gabriel, mas isso aí, ó, vai continuar subindo, sabe por quê? O movimento saiu daqui, fez um topo, voltou, fez um fundo nessa região. Agora eu vou comprar porque vai romper e vai subir aqui, rompeu o topo, agora vai subir para cima, porque é a continuação dessa tendência que vai parará. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal onde eu falo que a pior estratégia que existe é comprar rompimentos de topos e rompimentos de fundos. Então se tu quiser assistir, no final desse vídeo aqui também vai ter para te assistir o vídeo completo. Muita gente deve estar pensando, não, isso aqui vai só vir corrigir aqui, Gabriel, e vai continuar subindo. Olha o candle que tu mostrou. Tu não falou agora para nós que o candle, quando tem um pavio embaixo, ele representa a força compradora. Olha que eu te falei, ele só tá fazendo uma correção, agora ele vai romper isso aqui, vai continuar subindo lá para cima. Cuidado, pessoal, cuidado, porque um detalhe importante que eu falei para vocês é sobre o tamanho do candle. E nesse caso, esse candle seria sim interessante se ele tivesse uma sombra desse tamanho, por exemplo. Exatamente como no exemplo anterior. Aí sim a gente poderia representar realmente uma verdadeira força pelo movimento. Mas olha o que acontece logo após chegar nessa região. Então o que eu tô mostrando nesse vídeo para vocês são coisas que vocês não vão encontrar em cursos pagos, como eu falei para vocês. Essa leitura, essa análise de como ficar enxergando os candles de sombra. Os candles de sombra estão contando histórias pra gente. Porque imagina só, a gente tem aqui, ó, um preço que sai da média de 200 e chega lá numa resistência. Quando ele chegou aqui, a gente tem uma zona de resistência aqui onde tem pressão vendedora aqui. Quando ele chega naquela zona, ele começa a deixar pavios na parte de cima, sombra na parte de cima, sombra na parte de cima. O que significa sombra na parte de cima? Que tem interesse de venda. Tá, mas eles não são candles grandes, ok, só que eles estão acontecendo em sequência depois de uma subida interessante e chegando numa zona de interesse. Quem é que mostrou pra gente a real força do mercado, a real intenção do mercado voltar depois que ele chegou nessa resistência? Foi esse candle aqui, ó, foi esse candle vermelho. Porque ele preencheu todo o pavio anterior, ele engoliu todo o pavio anterior, chegou a romper o candle, não chegou a fechar rompido, porém ele startou uma possível venda nessas regiões para buscar queda, já depois que os outros candles mostraram uma grande dificuldade de continuar subindo depois que ele já fez a sua subida. E eu tenho certeza que se tu começar a estudar melhor, se tu começar a olhar esses candles de sombra com outros olhos, da forma que tu aprendeu nesse vídeo aqui,
Tu vai começar a enxergar o mercado diferente, tu vai começar a olhar pontos e encontrar oportunidades que antes tu não conseguia enxergar, porque tu não dava a devida atenção a esses candles. Tu não entendia qual era a real intenção desses candles aparecer no gráfico. Lembrando que todos eles falam a mesma coisa, e hoje eu estou mostrando o estudo do candle com sombras, mas esses candles de sombra, eles representam candles de força, como eu já mostrei no vídeo também. Então todos os candles, a grande missão de vocês é encontrar a leitura comum de todos os candles. Não é vocês ficarem olhando o candle isolado, mas eu preciso esperar o candle de sombra, não. Vocês precisam esperar os candles que mostram a força do mercado, independente do desenho que ele faça. E se tu tiver interesse em conhecer o meu treinamento, como eu já falei nesse vídeo, tá aí a oportunidade aqui na descrição desse vídeo tem o link. O treinamento custa R$ 29,90 e ele é focado para operar nos índices americanos, que é o maior mercado do mundo, onde eu tenho aqui 6 módulos, mais de 25 aulas. Essas aulas vão sendo atualizadas. Por exemplo, essa aula aqui, ela vai ser inserida dentro do meu treinamento e eu vou retirar ela do YouTube provavelmente. Vocês vão ter acesso a conteúdos bem passo a passo, conteúdos que não tem dentro do YouTube aqui, por um preço tão barato, sim, porque é como está escrito aqui, ó, é para tirar a prova real sem precisar investir em altos treinamentos. Então tu vai investir R$ 29,90. Se tu não gostar, tu tem 7 dias de garantia para te pedir o teu dinheiro de volta, mas eu tenho certeza que o que eu te entrego por R$ 29,90 nenhum outro curso caríssimo aí de R$ 1.000, R$ 2.000 vai te entregar. Tão simples e tão objetivo. Então, se quiser conhecer, é só conferir aqui na descrição do vídeo. Galera, um forte abraço. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. E até a próxima aula. Valeu!